This call is now being recorded. Bom, você já deve estar vendo aí que já começou a gravação, né? E eu coloquei também aqui, né, nesse início, né, justamente alguns recadinhos que são importantes. Então, hoje, eu já tinha combinado com vocês, né, que era justamente a gente finalizar aí essas questões da curva de nível, né? Uma vez que tem a tarefa 3, essa atividade 3 aí, né, relativa a essas questões, né? Então, eu vou fazer uma pequena revisão, bem pequena mesmo, né, só para dar o início, né? Isso mesmo, Carlos. Fez até B, né? Tá ótimo, né? Justamente hoje eu vou falar da C, né, para vocês terem mais subsídios. E o Nicolas também está se juntando a nós aí. Bom dia, Nicolas. Deixa ele chegar aí, porque às vezes demora um pouquinho para ele responder para nós aí, né? Então, bom dia, Nicolas. Deixa eu só tirar meu vídeo aqui, né? Que eu estou com o vídeo. Bom dia, né? Então, Carlos e Nicolas, né? Nós estamos aí para essas duas primeiras aulas, né? Antes do intervalo, vamos ver se eu consigo mostrar os exemplos que eu tinha preparado, né? Para vocês fazerem as curvas de nível lá no GeoGebra, né? Então, o meu foco principal aqui é finalizar essas questões das curvas de nível, né? E depois, vamos ver se a gente começa o tópico 4, né? Que ele é bem longo, né? São 3 assuntos muito importantes aí, né? Principalmente o terceiro assunto, né? Então, hoje, uma revisãozinha rápida aí de curva de nível, né? Só para a gente dar o embalo inicial. Depois fazer os exemplos, né? Porque vocês vão poder finalizar aquele terceiro exercício, né? Então, aquele terceiro exercício, finalizar ele, né? São 3 exercícios só. Eu já estou vendo que o Carlos já está até no terceiro exercício. E aí, né, nos comentários vai permitir vocês finalizarem aquilo lá. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, né? A entrega eu coloquei amanhã, talvez eu amplie um pouquinho aí o prazo de entrega, né? E aí, qualquer coisa, eu mando um aviso para vocês, tá? Não é assim, eu sempre falo, essa é a referência de entrega, né? Se passar um pouquinho, não tem problema, né? Mas aí eu vou colocar também um aviso lá para vocês, tá bom? Que mais? O tópico 4, né? No tópico 4, nós vamos ver limite, né? Voltar a discutir um pouquinho sobre limite. Não vai ser extenso esse assunto, mas acho interessante comentar. Então, talvez hoje, depois do intervalo... Opa, mais gente chegando aí. Depois do intervalo, falar sobre limites, né? Limite e continuidade, né? Seriam os 2 primeiros assuntos, né? E depois falar... É o Giovanni, né? Bom dia, Giovanni. Giovanni Bonatelli, né? Bonatelli. Estou aqui fazendo meu acompanhamento, né, das presenças, tudo. Então, assim, né, então talvez não, é quase certeza que eu amplio um pouquinho mais aí o prazo dessa tarefa 3, né, que vocês estão finalizando, para vocês fazerem com calma também, né, para não ficar corrido, né, senão amanhã fica muito curto aí o prazo. Mas, com certeza, vocês mantendo o ritmo aí, eu acredito que não vai ter muito problema para entregar amanhã, não. Mas eu vou ampliar para não ter essa preocupação, né, se der algum probleminha. Então, aí eu vou ampliar aqui esse prazo, né? Aí eu vou passar. Sempre quando eu faço alguma alteração, né? Eu sempre, eu sempre mando uma mensagem, né? Vou ampliar o prazo aqui para 6 do 4. O que leva mais tempo. Bom dia, professor. Você vai adiar. Eu vou ampliar, né? Vamos ver se eu vou pôr o prazo, talvez semana que vem, sem problema, né? Porque às vezes surgem mais dúvidas, né? Para que vocês façam com bastante conforto essa Ayala, né? O Ayala está aí também, né? Para fazer essa atividade, né? Deixa eu ver aqui também, deixa eu colocar aqui a presença que ela está aqui também. Ok? Então, assim, como eu vi lá que ninguém entregou ainda, então eu acredito que vocês estão esperando justamente essa discussão aqui. O que leva mais tempo é fazer o documento para mim. Como assim? Construir o documento por causa dos print screen, Carlos? Será que é isso?
Para mim também, a arte mais complicada é para doc. A parte mais complicada. Talvez seja isso que vocês estão falando, eu não estou conseguindo identificar aí. Mas isso, tá. Eu também, a hora que eu fui montar o gabarito que eu mandei para vocês, né? Eu também percebi, falei, copy, paste, é meio chato, demora um pouco aí para você ajustar os tamanhos, tudo, né? Mas é um laboratório interessante, porque você vai pegando um pouco de familiarização com essas curvas, né? Com essas superfícies, tudo, né? Com a questão gráfica, né? Eu acho que isso é importante, uma construção, uma habilidade que vocês devem ter aí, né? Principalmente usando o editor gráfico, né? Coisa que nós não tínhamos anteriormente, agora a gente tem, né? Manda para mim, Bonatelli, aqueles que você está mais com dificuldade, né? Porque eu vi realmente que alguns gráficos, né, que o pessoal foi colocando, não ficava adequado àquilo que estava sendo feito, né, daquela maneira, né? Às vezes, um problema que dá no GeoGebra, que eu já percebi, que talvez vocês ainda não perceberam, é que quando você olha para o gráfico e não ficou legal, o que você pode fazer é fechar o GeoGebra, zerar ele, né? Resetar ele, abrir de novo e tentar de novamente a construção. É, deixa eu ver, Giovanna, eu não consegui fazer alguns, não vimos uns dos últimos, os 4 últimos exercícios. Não vimos, mas quais exercícios da lista de gráfico? Né? Qual que é da lista 2? Aí tenta ser um pouco mais específico para eu não ficar meio perdido aqui. Deixa eu ver qual que é. Aquele sexto exercício. Ah, da curva de nível, isso da curva de nível tudo bem, eu vou terminar hoje, né? Por isso que eu estou ampliando o prazo, né? Ainda não fiz ainda todos os exemplos que eu ia fazer, porque senão vocês realmente vão penar um pouquinho lá, né? Então, por isso que, que eu vou fazer hoje. A Radija também já está chegando aí, deixa eu também já... Radija, deixa eu colocar aqui a presentinha para ela também. Um minutinho, pessoal. Pronto. Mas assim, né, Giovanni e os outros, né, a Radija aí, bom dia também, Radija, tá chegando aí, acho que ela chegou, né, porque não tá marcando aqui a presença dela. Ué, eu dei ok para ela entrar, não sei, talvez ela tenha caído. Bom, então assim, né, hoje eu vou fazer os exercícios ainda de exemplos, né, de curva de nível, para dar subsídios aí para vocês fazerem a tarefa 3, né? Como eu falei, vou ampliar um pouquinho aí o prazo para que não seja uma coisa corrida, né? Que dê tempo de vocês construírem o arquivo, né? E vamos ver, depois do intervalo, a minha ideia é falar aí de limite e continuidade, né? Para a gente já dar início ao tópico 4. Semana que vem a gente desenvolver mais ainda esse tópico 4, né? E vai ter tarefas, né? Pelo menos 2 tarefas já estão prontas aí para colocar para vocês, né? Sobre o tópico 4. Uma coisa importantíssima, né, pessoal? A data de entrega, né, para nós, professores, das notas do primeiro bimestre, ainda é 19/4, tá? Então, você vê que a gente agora está muito perto dessa data, né? Então, daqui 2 semanas eu tenho que entregar as notas, tá? Então, essas notas vão ser publicadas, deixa eu colocar em vermelho aqui, no portal do aluno, tá? Então, essa é a primeira coisa. E as notas, né, que nós vamos gerar aqui é a partir dessas tarefas. Bom dia, Radija, bom dia. Agora eu vi que... Então, as tarefas, né, basicamente gerarão as notas, tá? Então, as tarefas vão, né, as notas das tarefas, né? Eu já tinha comentado isso, as notas das tarefas serão utilizadas para formalizar a nota do primeiro bimestre, né? Então, são essas tarefas aí que vocês têm feito, que eu tenho orientado vocês, né? Quando vocês têm algum probleminha, vocês entram em contato, né? Para fechar a nota, né? Tá aqui, ó. Então, assim, como é que eu já corrigi algumas, né? Vocês, né? Esse final de semana aí, no sábado, acho que foi sábado, não lembro. No sábado eu fui corrigindo algumas,
e fui mandando, né, onde estava o erro, e mandei também para vocês o gabarito, né? Vocês viram lá o gabarito. Então, qualquer dificuldade de entendimento, tal, vocês procurem estar conversando comigo, né, para perceber, né, que eu mandei um comentário sobre algumas questões, como que elas foram sendo desenvolvidas por vocês, né, a resolução. Então, aí, às vezes, tem uma perda de uma percentuação, um percentual da nota, mas eu procuro não tirar muita nota, porque os trabalhos foram muito parecidos com laboratório, né, laboratório de edição gráfica, né. Então, isso eu acho que foi interessante nesse primeiro bimestre, que nós já estamos quase encerrando, né. A partir do tópico 4, né, nós entramos numa situação um pouco diferenciada, né. Então, ainda nós temos aí curva de nível, que nós vamos usar o GeoGebra, né, que todo mundo está esperando aí justamente para a gente conversar sobre isso. Então, é o seguinte, ó, daqui 2 semanas, fecha o prazo de entrega para nós, das notas, né, eu tenho que entregar essas notas. Por enquanto, aí, tarefa 3 seria a tarefa, né, talvez a tarefa 4 entre também nessa, né, porque possivelmente eu vou falar do conteúdo dela hoje, né. E aí, vocês têm também a tarefa 4, que aí eu vou colocar lá para vocês fazerem. Só são 2 exercícios, hein? São 2 exercícios só na tarefa 4. Então, é bem rapidinho, em 2 semanas, nós temos 2 semanas ainda de trabalho, então eu acredito que não vai ter problema aí, vai até a tarefa 4, as notas, né, do primeiro bimestre. Tá ok? Aí, só para lembrar também, né, porque às vezes o aluno acaba esquecendo, no segundo bimestre, não entra as notas das tarefas, tá? Entra apenas o quê? A prova oficial, né, a prova institucional, e também aí o projeto integrado, não sei como é que está ainda esse projeto, né? Mas os professores que estão orientando vocês, eles devem passar para nós as notas, tá ok? Então, no segundo bimestre, as notas das tarefas não entram no cômputo da média do segundo bimestre. Só estou refrisando isso, porque eu já tinha falado antes, mas o aluno acaba esquecendo, né? Então, bom, então é super importante essa paradinha aqui que nós fizemos para, pelo menos, a gente já delinear o que vai ser do primeiro bimestre. Então, acredito que até a tarefa 4, né, eu vou estar cobrando no primeiro bimestre para gerar a nota, né? A partir da tarefa 5, eu não vou cobrar mais, porque aí já entra no segundo bimestre, e aí vocês têm, então, a prova e o projeto integrado, ok? Ok, tudo bem aí com vocês, Radija, Giovanni? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu esqueci de responder alguma coisa aqui. Não, beleza, né? Então vamos lá, né? Tá gravando, né? Tá tudo sendo gravado e aí vamos começar a trabalhar um pouquinho aqui. Bom, na parte de revisão, o que que eu queria voltar a falar, né? Vocês estão vendo aí novamente aquele gráfico que eu falei muito de curva de nível, alguns já fizeram, né? Mas a grande questão que está por trás aqui foi uma coisa que vocês mesmos perguntaram naquela semana que eu apresentei, né? Em que, mas a gente sempre vai apresentar essa questão do Z aqui, né? O Z igual a K, né? Onde K é uma constante. Sim, a gente sempre pensa nas curvas de nível, né? Quando a gente define ela, sempre a gente vai, né, definir desta forma aí, né? E isso, então, vai ser visto de que maneira graficamente, né, quando eu penso Z constante? Esse Z constante nada mais é do que os cortes que a gente faz aqui, ó, na horizontal, né? Vocês lembram que tem um corte aqui que marca essa curva de nível, né? E, e esse corte vai ser deslocado para o plano XY, né? Aqui está faltando o X, deixa eu colocar novamente o X aqui, né? Então, aquele corte que eu acabei de desenhar ali em cima, ele vai ser jogado aqui no plano XY, né? Formando o que nós chamamos também de mapa de contorno, né? Curva de nível, mapa de contorno, ok? Então, a gente sempre usa esse K para quê? Para você gerar uma função que depende de XY, em geral, né? Depende de XY, e aparece o K junto lá, né? E aí a gente usa os números, né, do K, que na verdade o Z é constante, então K é um número para Z, né, para fazer esses cortes. Uma maneira de enxergar isso melhor, né, que é um corte, é isso daqui, ó. Eu coloquei essa figura novamente, desloquei ela, né. Quando eu falo corte, né, vocês estão vendo a estrutura de uma montanha, né,
E o Z constante é esse plano que corta a montanha, tá? E esse plano, né, gera esse contorno aqui, ó, né? O encontro do plano com a montanha, né, gera esse contorno lá embaixo, né? E assim, cada plano que tem aqui, horizontal, né, em relação a Z, né, ao plano XY, cada um desses planos corta a figura, né, essa elevação, uma montanha, vamos dizer assim, né, e a intersecção do plano com a montanha, que são essas linhas que estão aqui, né, que é justamente onde foi feito o corte, né, essas linhas que estão aqui, geram o contorno, gera justamente a curva de nível, né? Então, eu acho que de tudo que eu falei daquela aula de curva de nível, essa parte aqui é a principal. Mesma coisa aqui, né? Vocês estão vendo do outro lado, na depressão, né? Que esses planos vão cortando a superfície, de tal forma a gerar, né, esses contornos no plano XY, né? No plano XY. Né? Bom, o primeiro exercício que nós fizemos foi desse tipo aqui, né? Vocês lembram que eu falei, ó, o primeiro exercício da lista é semelhante a esse aqui, onde nós usamos aqui as curvas de nível, e esse daqui, né, esse número que aparece aqui, o 50, nada mais é do que o K, né? O Z é K, que é 50. Então, esse 50 é o K. Assim como tem K 80, tem K 70, tem K 60, né? Então, essas linhas azuis demarcam o contorno, né, da intersecção daquele plano de corte com a superfície que nós estamos estudando aí, né, olhando aqui. E se vocês olharem, né, já dá para imaginar o que está acontecendo, né? Por exemplo, eu tinha feito esse xizinho aqui, é onde possivelmente deve ser a elevação maior, né, que nós temos aqui. Mesma coisa do lado de cá, né? Por que é maior elevação? Ó, porque aqui é 50, depois você tem 60, 70, 80, né? Tudo Z, né? Até chegar a um valor maior. Então, tem dois picos nesses dois X pretos aí que eu tracejei aí, coloquei para vocês, né? Tem dois picos ali, então tem uma coisa saindo da página, né? Duas montanhas, né? Saindo da página, tá? Por aqui, ó, nesta outra parte, aqui eu não conseguiria definir direito, mas pode ser que tenha aqui um vale, né? Um buraco aqui, ó, nesse ponto. Pode ser que tenha um buraco, pode ser que seja um pico, mas eu não tenho informação sobre essa posição ali, né? Então, a partir dessas linhas azuis, nós estabelecemos aí uma aproximação para o cálculo de Z em pontos intermediários, fora da linha azul, né? Então, isso daqui é justamente o primeiro exercício. Nós fizemos, né, esse exercício, o primeiro exercício da lista, né? Então, aí nós fizemos esse exercício para vocês poderem ter subsídios, obviamente, lá na hora da resolução, né? E aqui entramos no primeiro exemplo de curva de nível, né? Agora, né, é bem interessante lá no exercício 3, vocês, ao mesmo tempo, traçarem lá no R3, lembrando que essa figura aqui, né? Isso aqui é no R3, né? No espaço cartesiano. Né? Nós já sabemos interpretar isso daqui como um plano no R3, né? Por quê? Lembra? Falei, ó, que é z elevado a 1, x elevado a 1, z elevado a 1. Então, isso é um plano no R3. No caso aqui é um plano inclinado, e vocês estão vendo a figura aqui, né? E os Zs, né, que nós vamos substituir são esses daqui, que são os cortes que nós utilizamos para ver as curvas de nível, né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar uma maneira de vocês perceberem esses cortes, né, que eu não fiz na aula que nós discutimos isso. Bom, agora vamos seguir aquele roteirinho, né, em que eu tenho passo a passo para esboçar as curvas de nível. Na verdade, não é só isso, não é só esboçar a curva de nível. É ter um entendimento melhor, né, daquilo que a gente vai estar construindo, né. Então, vamos lá. Primeiro passo, né, que nós vamos fazer em todos os exemplos, tem mais 3 exemplos que eu vou fazer, é substituir Z por K. Então, nós sabemos que Z está nessa posição aqui. Mas Z vai ser um número constante para nós. São esses 4 números que eu vou usar para fazer os cortes, né? Então, nós substituímos no lugar do Z um K, falando, ó, estou fixando o Z agora. Tá? O Z é K, onde K vai receber esses valores. Então, essa é o primeiro passo. O segundo passo, em geral, que nós fazemos no estudo de curvas de nível, né? É você tentar reagrupar agora
as coisas, né, relação que existe aqui, a gente reagrupar ela de tal forma a entender o que significa ela. E uma das formas bem interessantes de reagrupar é isolar o Y. Ah, sempre eu vou fazer isso? Nem sempre. Nem sempre a gente vai fazer isso. Vocês vão ver no exemplo 2, eu não vou fazer desta maneira. Mas aí vocês vão perceber por quê, né? Então, neste caso aqui, né, que nós estamos trabalhando, de fato, gerou uma reta, né? Oh, mais gente chegando aí. Só um minutinho que o Marcos Frota está chegando. Deixa eu fazer o acompanhamento dele aqui também. Bom dia, Marcos. Nós já estamos revendo, fazendo a revisãozinha do que nós tínhamos visto de curva de nível, e eu estou dando andamento aqui justamente a rever aquele primeiro exemplo. Daqui a pouco eu vou fazer mais exemplos de curva de nível. Então, uma questão é que nós já sabemos que, para nós, no R2, né, é uma reta isso aqui, né? Isso já de tudo que nós vimos. O que nós fazemos é isolar o Y, e nós obtivemos essa relação aqui, né? Então, tem o x aqui, ó, y é igual menos 3x sobre 2, menos k menos 6 sobre 2, né? Então, nós obtivemos essa relação, tá? Agora, deixa eu isolar essa relação aqui. No passo 3, então, quando vocês pegarem o terceiro exercício A e B, né, por isso que acho que foi o Bonatel, o Carlos que fez, ou o Giovanni, que já fez esses dois exercícios, é muito semelhante a esse aqui, né, que são planos em que a curva de nível, o mapa de contorno serão retas, né? Então, você vai chegar em coisa muito semelhante a essa daqui, isolando o Y. Aí, depois que nós construímos, né, desta forma, para planos e retas como contorno, né, planos no espaço, né, e retas no R2, né, aí sim nós começamos a substituir os Ks, né, o K é menos 6, o K é 0, para ver o que nós temos aqui, ó, cada resultado para cada K, né, para cada um dos Ks. Então, nós substituímos K menos 6, vocês viram ali, eu fiz todos os cálculos, né, e reduziu a y igual a menos 3x sobre 2 mais 6. Depois eu coloquei k igual a zero, né, e nós obtivemos esse outro resultado. O que nós temos que fazer agora, né, é levar para o GeoGebra, né, essas retas, essas duas, na verdade são 4 retas, né, para que você, né, perceba o que vai acontecer, né, com a superfície, o mapa de contorno. Então, aí a gente vai para o GeoGebra, ok? Então, foi isso que nós fizemos na última aula, né? E eu só quero usar esse exercício para a gente poder rever mesmo, né? E aí tem mais 3 exercícios que nós vamos estar fazendo na sequência. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui, né? E eu vou voltar só um pouquinho, ó. Eu vou voltar a essa superfície aqui, ó. A superfície no R3. Depois eu volto a construir essas daqui, né? Esses casos aqui, que são justamente as retas que são os cortes, né? Então, me permitam fazer isso, só um minutinho para eu trocar aqui para o GeoGebra, né? A apresentação. Deixa eu ver. Eu já deixei até prontinho para não perder muito tempo, né? Pronto, eu já devo estar compartilhando. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Já estão vendo, né? Então, tá aqui, ó. Esse daqui já é no GeoGebra, né? Eu estou tendo aquele probleminha, eu achava que era o probleminha que ele fica meio travado, né? Eu não sei por que está dando esses travamentos, né? Eu achava que era por causa do Google Meet, e não é, porque eu não tinha entrado nem no Google Meet e já estava dando problema, né? Então, eu não sei a fonte do atraso aqui. Agora sim, ele soltou, agora eu posso trabalhar. Então, eu coloquei aqui aquele plano do exemplo 1 novamente, ó. Vocês estão vendo aqui o plano, né? Estou mostrando para vocês que ele corta o Z lá no 6, o Z é o eixo azul, né? Ele corta no 6, né? O verde, ele corta no 3, que é o eixo Y, e o eixo X, ele corta no 2, né? E é justamente aquele plano que eu já tinha mostrado a figura, mas agora eu mostrei também novamente essa questão de você estar olhando por várias perspectivas, né? Agora vamos pensar naqueles cortes. Isso eu não tinha feito naquele dia, que eu acho interessante fazer. Como é que eu defini lá, né, os valores de cortes, né, para o plano? Por exemplo, eu coloquei menos 6, né? Então, como é que eu vejo isso aqui, né? Ó, eu vou escrever assim, acompanhe que eu vou digitar ali a equaçãozinha, ó. Z, deixa eu apagar aqui, ó. Z igual
menos 6. Quando eu fizer isso, vai aparecer mais um plano que está aqui embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Eu vou colocar com outra cor, ó. Coloquei ele, deixa eu pôr essa cor aqui que chama mais atenção. Olha o plano aqui embaixo, ó. Ele está cortando lá embaixo. Então é justamente aquela figura que eu mostrei os cortes na montanha lá, né? Agora, outro número que eu usei, né, é K igual a zero, ou seja, Z igual a zero, né? Quando eu faço isso é justamente o plano cartesiano, vocês estão vendo o XY, né, que ele está remontado ali, né? Ele remontou no plano XY. Por isso que tem esse coloridinho aí rosa no plano XY ali, né? Outro valor que eu coloquei foi Z igual a 6, ó. Olha lá, ó, agora ficou em bem destaque aonde está o plano de corte, ó. Agora, neste ponto aqui, deixa eu usar um número um pouco mais conveniente aqui. Vou colocar 2, ó. Vou colocar o 2. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês o plano de corte. O plano de corte é o rosinha aqui, né? De cor rosa. Se vocês olharem, então, esse plano de corte é o K. É o K igual a 2. E o que nós já podemos perceber, né? É que tem uma linha que é a intersecção do plano azul, que é a nossa função G, né? Que está escrito aqui, é o nosso plano mesmo. E o plano rosa, né? A intersecção forma uma linha, né? Que vocês estão vendo, é justamente a reta que eu quero, né? Essa que é a questão, é essa reta que eu estou querendo. Se eu mudar o Z para 3, olha lá, o plano corta em cima, corta um pouco mais em cima. Então, vocês podem, na hora de estar resolvendo esses exercícios, construir a superfície no R3, né? E depois ir traçando esses planos horizontais para vocês perceberem o que vai acontecer, né, com cada figura. Porque depois nós vamos ter que usar o R2 para construir o mapa de contorno. Então, isso daqui é o R3, mas eu preciso do R2, né? Então, o R2 é que me dá a figura que eu quero, né? É no R2, não no R3, né? Embora, claro, eu poderia até sobrepor aqui no R3 essa situação, né? Dá para fazer isso também aqui no GeoGebra. Mas a ideia é, no exercício 3, vocês construírem, nem precisa disso daqui, tá, pessoal? Vou até apagar a superfície para vocês terem uma ideia. Vocês podem até dar uma olhada já com esses planos de corte. Esse Z igual a 3 eu posso usar em todas as figuras que eu vou construir aqui com vocês. Vocês podem até usar nas que tem lá também, né? Mas é interessante construir no R3 a figura, a superfície que você está trabalhando, que é esse plano azul, né? O plano rosinha aqui, né, é o Z igual a 3. E o cinza, né, que vocês estão vendo, é o plano XY, né, de referência. Então, isso permite vocês estarem observando o que vai acontecendo conforme, né, acabei de colocar Z igual a 4, ou seja, K igual a 4, né, vou pôr K igual a 5, né, e o plano rosa vai se deslocando na figura cada vez mais para cima. Eu posso jogar ele para baixo, por menos 1, K menos 1, olha lá foi ele lá para baixo, olha lá onde está o plano rosa, né, está para baixo do eixo do plano XY, tá vendo? Mas, de novo, né, o que você tem que prestar atenção, né, principalmente, lembrando aquele slide da montanha, a elevação e da depressão, é como é que fica o contorno, né? Aqui é a intersecção do plano rosa com o plano azul. E depois eu vou mostrar nas outras figuras a mesma coisa, né? Agora, vamos lá, beleza. Então, você tira um print screen, não precisa colocar isso aqui, tá? Porque eu quero, né, na questão 3, você precisa do print screen da figura da superfície, né? Nesse caso aqui, um plano, tá? Mas você tirando o print screen, colocando lá, já é parte da resposta. Agora, o que nós precisamos é construir, e agora eu vou colocar aqui o janela de visualização do R2. Bom, não era essa que eu queria. Peraí, deixa eu fechar aqui. Deixa eu colocar aqui, visualização. É essa aqui que eu queria. Agora eu vou fechar essa daqui. Pronto. Então, isso daqui já, para mim, também não serve. Deixa eu apagar isso aqui, né? Deixa eu apagar. E agora eu vou colocar novamente, com bastante cuidado, né? Aquelas retas, né? Depois até retorna as retas, né? As retas. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando corretamente, pessoal. Tô. Então, agora eu estou no R2. É aqui que a gente constrói a superfície de nível, né? Então, agora. Ou então o mapa de contorno. Então, agora eu vou pegar aquela reta, deixa eu lembrar aqui qual que é a equação dela. Ah, tá. De novo, deixa eu ver aqui. Tá. A reta é isso daqui, ó. Y, né? Y igual menos
3, deixa eu usar o teclado aqui que eu vou mais rápido. 3 vezes x dividido por 2, dividido por 2, deixa eu ver aqui, dividido por 2, tá? Menos, deixa eu ver se é menos ou mais aqui que eu esqueci. Mais 6. Então, aqui está o mais 6 agora, mais 6. Bom, essa é a primeira reta, né, que nós temos das curvas de nível, né, que nós já obtivemos 15 dias atrás, né? Outra reta, né? Deixa eu só mudar aqui um pouco o jeito de apresentar, porque eu não gosto desse jeito, não. Pronto. Tá? É menos 3x sobre 2 mais 6. Está lá na apresentação que eu tinha deixado para vocês, né? Bom, agora a outra, né? Tá. A outra é isso daqui, ó. Y igual, né, a menos 3 vezes x dividido por 2, né? Dividido por 2, mais 3. Opa, aqui não era bem isso que eu queria. Mais 3. A próxima é essa daqui. A outra reta, né, que se vocês substituírem K, deixa eu ver qual é o valor do K igual a 6, quando o K igual a 6, ou seja, o Z igual a 6, o contorno é esse aqui, ó, menos 3 vezes x, né, vezes x, dividido por 2, só isso, ó. Note que é uma reta que passa pela origem ali, né. Então, deixa eu pôr o 3 aqui também, que eu não gosto que ponha o 3 aqui. Ajeitando aqui para ficar uma coisa tudo igual, né. Então, essas são as 3 linhas de contorno, você pode colocar mais, falta uma só, né, só falta uma. Se eu não me engano, é menos 3 aqui. Poderia até colocar ó, y igual a menos 3x dividido por 2. Agora ficou melhor aqui. Indo um pouco mais rápido. Pronto. Essa é uma outra curva, né? Outra, né? Aí você vai fazer o quê? Depois de construir 3 ou 4, né, contornos, você vai fazer o print screen e colocar lá no exercício, né, no exercício 3, né? Então, tem o R3 e o R2, que são essas linhas no caso dos planos. Ok? Então, é isso, né, que só para usar aquele exemplo que eu já tinha feito, e alguns já fizeram, né? Alguns não, pelo menos um, não sei se foi o Carlos ou o Giovanni, já fez esses exemplos, o 3A e 3B. O 3A, pelo menos, é plano, né? Deixa eu ver se o 3A é plano mesmo, deixa eu ver. O 3A é o plano, né? Então, isso já serve, isso que eu acabei de relembrar aqui, né, já serve para você poder construir o mapa de contorno do exercício 3A, já dá para fazer isso, ok? Deixa eu colocar de novo o chat aqui, beleza. Agora, vamos voltar lá à apresentação, né? Deixa eu parar de compartilhar essa... Deixa eu parar de compartilhar. Deixa eu trocar aqui a apresentação. Isso, faz também a janela de visualização 3D. Também deve ser feito, porque é importante, né, ter os dois, né, você saber quem é a superfície e também saber o R2, né, que é esse mapa de contorno que vocês... O fundamental aqui, obviamente, é o mapa de contorno, que é o R2, mas faz o R3 também, para você ter conhecimento sobre a superfície, né? Porque a partir da própria superfície você já vai ter noção de quem é o mapa de contorno, né? Só um minutinho para eu compartilhar, pessoal. Eita, nós. Agora compartilhei. Deixa eu ver se eu já estou compartilhando a apresentação novamente. Sim, agora sim. Esse negócio tudo com bastante calma, senão a gente se perde aqui. Então, agora, bastante atenção. Vou passar para o próximo aqui, né? Para que vocês possam estar acompanhando agora a construção desse outro exemplo, né? Deixa eu só preparar lá o GeoGebra, né, para facilitar para vocês e para mim aqui. Eu vou apagar aquilo que eu tinha feito e vou traçar no GeoGebra a superfície. Bom, deem uma olhada nessa daqui, né? Não sei se vocês se lembram, né, que eu tinha passado para vocês, que quando tem raiz, né, raiz quadrada, é porque é metade de alguma coisa, né? Então, se vocês desenharem essa curva
lá no GeoGebra, então notem aí, vocês estão vendo a superfície, então agora eu vou fazer direitinho o que vocês devem fazer no exercício. Primeiro, pegar o Z que está aqui, ir lá no GeoGebra, no R3, e ver quem é essa superfície. Esse é o primeiro passo, tá? Depois nós vamos ter que fazer tudo isso que está, né, no passo a passo, né, para esboçar o contorno, né, a curva de nível, tá ok? Essa que é a ideia. Mas antes de ir lá, né, antes de fazer todo o trabalho no GeoGebra, vamos fazer o trabalho aqui, tá? Não acho melhor fazer no GeoGebra primeiro, porque você tem que saber que superfície é bom dar uma olhada na superfície primeiro, para você ter a noção do que você vai trabalhar. Então, agora acompanhe comigo aqui. Eu vou pegar lá no GeoGebra, vou parar o compartilhamento, é essa função aqui, z igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado, menos y quadrado. Vamos ver, né, o que é. Né? De fato, vocês já poderiam imaginar o que é, uma semisfera aí, né? Então, agora deixa eu voltar lá no GeoGebra. Então, o próximo exemplo é esse. Deixa eu ver se eu já estou compartilhando com vocês. Só um minutinho. Pronto, já está compartilhado. Então, agora eu vou pôr aqui, ó, z igual raiz quadrada, vou usar o teclado aqui, né? Raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Pronto, olha lá a superfície. Nós já conhecemos, porque nós já tínhamos feito essa superfície aqui, né? Agora, né, uma coisa importante, né? Depois que você monta isso, tem que fazer o print screen, né? Lá no exercício 3, né? Como eu falei, faz o print screen. Mas também aproveite esse momento e coloque alguns planos para cortar a superfície, né? Então, eu vou colocar assim, ó, z igual a 1. Pronto. Ó, o plano lá, cortando a superfície. Vou mudar a cor da superfície, né? Então, vou pôr de novo aquela cor rosinha aqui, para ficar em destaque. Pronto, ó. Olha lá o plano cortando a superfície. É isso que vocês têm que pensar. A intersecção do plano com a superfície, que nós temos no R3, que é a semisfera aí, gera o quê? Vamos olhar por cima aqui, ó. Vamos olhar por cima. Olha lá, onde está o contorno azul, a borda do contorno azul é que me interessa, né? Porque o plano está marcando a borda do contorno azul. Vocês estão vendo que é justamente uma circunferência o contorno, não um círculo. Uma circunferência, tá? Se eu mudar o z para 2, olha o que vai acontecer na figura ali, ó. Olha lá o que aconteceu para z igual a 2. O contorno azul, o contorno, pessoal, não é o círculo azul, é o contorno, a intersecção da superfície esférica, semisférica, né, com o plano rosa, dá um contorno que também é uma circunferência, né? Então, se eu olhar aqui na perspectiva, olha como é que fica, né? Fica até melhor para ver o contorno, né, que nós temos ali, que é justamente o limite entre o rosa e o azul. É esse contorno que me interessa, né? Agora eu poderia colocar 2,5, vou colocar 2,5. Olha lá o que aconteceu. Ó. Eu poderia colocar 2,6. Estão vendo que está chegando na borda de cima, né? Também da própria superfície, né? Opa, botei 2,7. Olha lá, 2,8, 2,9. E vocês estão vendo que daqui a pouco a superfície já não vai cortar a esfera, né? A semisfera. A superfície rosa não corta daqui a pouco a superfície esférica. Então, se eu colocar 3 aqui, agora eu vou colocar, estava 2,9, vou colocar 3, ó. Agora, note o que aconteceu, ó. Onde está a superfície rosa? Está cortando bem no topo, né, da semisfera ali, né? Porque o raio é 3, então eu coloquei z igual a 3, ele está passando tangente à superfície esférica. Então, esse é um problema. Por quê? Porque se eu colocar z ou k, né, não pode esquecer que é k isso aqui, né, é igual a 4, ele caiu fora, não tem mais superfície nenhuma. Então, o plano rosa não corta a superfície. Então, notem que tem neste caso aqui, eu tenho esse limite aqui para o k. O k, no máximo, pode ser 3, né? Eu poderia até pensar assim, mas o K pode ser negativo? Note, o K negativo não corta também, não tem interesse para nós. Ó, o plano está para baixo. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente está construindo, né, coisas desse tipo. Tá ok? Então,
Eu vou pôr até mais um aqui, ó, meio, olha lá, o meio corta, né? O K igual a meio, o Z igual a meio, corta, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque você precisa conhecer um pouco a própria superfície, analisar um pouco ela e perceber que não é qualquer K, às vezes. Então, agora, né, tem uma distinção bem grande do primeiro exemplo para o segundo exemplo. O primeiro exemplo, como é um plano, o plano é infinito, ele preenche todo o espaço, todo o R3, né? Tanto para cima e para baixo do eixo do plano XY, né? Então, aí pode ser qualquer K. Agora, esse aqui não. Esse aqui é uma esfera, né? Ou semisfera, na verdade, semisfera, né? E aí você tem que ter um cuidado para escolher o K, senão você cai fora da superfície. O plano não vai cortar a superfície. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Por isso que eu quis fazer primeiramente isso aqui. Mas, de qualquer maneira, além de você usar isso, você tem que lembrar que você deve pegar, então, essa figura, fazer o print screen dela, né? Já estou fazendo o print screen, e levar, né, para apresentar no exercício 3 lá, né? Ok? Essa aqui é a ideia. Então, aqui eu vou parar o compartilhamento, voltar lá para a gente analisar a figura. Então, eu vou colocar aqui a figura, deixa eu ver como é que eu faço aqui, só para a gente colocar aqui, ó. Então, de novo, né, a figura, vou dar o print screen, trazer de volta aqui, né? E, pessoal, deixa eu apagar isso aqui. A figura. Então, lá no exercício 3, vocês vão construir a figura no R3 e apresentar ela. E aí, estou apresentando aqui também. Agora começa a análise, né, que é a segunda parte, até chegar na superfície de contorno. Então, vamos lá. Esboçar as curvas de nível. Primeira parte é pegar essa estrutura aqui, né, a função do Z. Deixa eu ver aqui, alguém está colocando... não, tudo bem, aqui já... Aqui, opa, desculpa, pessoal, de copiar aqui, ainda estava com... Só um minutinho. Peraí. Ah, não está compartilhando? Espera aí, já vou compartilhar. Obrigado, Bonaté. Então, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem o que eu fiz, né? E eu trouxe para cá... Opa, peraí. Um minutinho, pessoal. Estou me perdido aqui. Ó, acho que era isso que eu tinha que apagar aqui. Então, o que eu trouxe para cá? Exemplo 2, né? Eu trouxe aquela superfície que nós construímos. Vocês vão fazer a mesma coisa lá no trabalho, né? Vai fazer a mesma coisa. Aí, agora eu vou começar a esboçar as curvas de nível, construir os contornos. Mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro passo, substituir Z por K. Então, eu copiei a função e agora eu vou trocar ela por K. Então, agora, o K, então, agora, ou o Z, né, vai assumir certos valores. Valores, eu coloquei 0, 1, 2, 3. Mas por que você colocou esses 3 valores? Justamente por aquilo que eu tinha mostrado aqui, ó. Eu não posso pôr negativo e não pode passar de 3. Então, só escolhi, né, o K igual a 0, 1, 2 e 3. Então, você vê que é super interessante dar uma olhada na superfície para saber escolher o K, para não cair fora, o plano de corte não cair fora da superfície. Valeu, Radija. A Radija deu o retorno que está compartilhando. Então, essa que é interessante. Por isso que eu construí primeiro e fui mostrando esses cortes agora, para vocês entenderem por que a gente escolhe alguns casos, não dá para escolher todos. Para essa superfície, eu acabei de mostrar que o plano de corte não pode ter um K, ou Z dele, né? Não pode ser um K maior que 3, tem que ser no máximo 3, onde ele tangencia. E também não pode ser negativo, porque senão ele fica para baixo, né, da semisfera, né, da calota ali superior, né, fica para baixo, aí não pega. Então, está aqui, já substituí, né, o K no lugar do Z, e é o K, esses valores que eu vou colocar. Se eu quisesse, pessoal, e colocar isto daqui, né, com o K igual a 0 e colocar lá no R2, ele faz a curva, né, mas não é muito adequado fazer isso, não. Então, nós vamos reagrupar, quando aparece raiz, sempre vocês vão fazer o que eu estou falando aqui.
quando aparecer raiz, você vai ter que elevar ao quadrado os dois lados da igualdade. Pronto. Se você olhar o exercício C e o exercício F, se vocês estiverem com a lista aberta, vocês vão ter que fazer isso também. Ok? No exercício C e no exercício F. Vão ter que fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, vai ter que elevar ao quadrado. Então, vamos elevar ao quadrado. Vai ficar como? Acompanhe aqui para eu mostrar para vocês como é que vai ficar. Quando a gente eleva ao quadrado, vai ficar ao quadrado dos dois lados, né? Raiz quadrada do outro lado desaparece, vai ficar só o termo menos x ao quadrado, né? 9 menos x ao quadrado. Desculpa, aí apareceu 2 menos aqui, deixa eu apagar 1. Menos y ao quadrado. Pronto. É isso aqui que sobrou. Agora, se eu novamente falar assim, não, eu vou isolar o y. Se eu isolar o y, no final vai ter que extrair raiz, eu não quero fazer isso. Como está aparecendo os dois ao quadrado aqui, olha só, os dois estão ao quadrado. Se o x ao quadrado está x ao quadrado e y ao quadrado, nós já conhecemos algumas curvas que aparecem. Você tem o quê? É só x e y. Ou você tem uma circunferência, ou você tem uma elipse, ou tem uma hipérbole, quando os dois são ao quadrado. Vamos tentar reagrupar de maneira a deixar x e y do lado esquerdo. Então, ó, reagrupando, colocando x, y do lado esquerdo. Do lado esquerdo, tá? É isso que nós fazemos. Números do lado direito. Estou dando a dica aqui, ó. Vocês vão fazer no exercício C e F, vocês vão ter que fazer isso também. Então, vai ficar como, né? O K, não pode esquecer que o K é um número agora, tá? Eu só não coloquei o número lá porque eu vou usar vários, né? Então, é isso que vocês têm que lembrar. O K também é um número, fixou o Z. Então, se eu transportar menos x quadrado para o lado esquerdo e o menos y ao quadrado para o lado esquerdo, vai ficar os dois positivos, né? Então, transportando eles para o lado direito, para o lado esquerdo, desculpa, vai ficar positivo. Do lado direito ficou o 9, e eu transporto agora o número k ao quadrado para o lado direito. Então, agora, olhando isso daqui, ó, nós temos, eu vou colocar em azul, pessoal. Do lado direito, nós temos esses, azul não, vermelho, 9 menos x menos k ao quadrado. 9 menos k ao quadrado, bom, o k vai ser o quê? 0, então vai ficar 0 ao quadrado. Depois eu vou substituir 1, vai ficar 1 ao quadrado. Depois eu vou pôr o 2, vai ficar k ao quadrado, é 2 ao quadrado. Depois eu vou substituir o 3, 3 ao quadrado. Então, eu vou ter que fazer essas contas ali, para ver o que que dá. Então, o que que nós vamos obter? Agora eu vou, né, copiar isso daqui, só um minutinho, para a gente trazer para cá. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá e substituir o valor do K. Todo mundo acompanhando aí, e de novo, aquilo que eu falei. É isso que vocês vão estar construindo, né, para aquelas que têm a raiz, né? Eu peguei justamente esse exemplo para facilitar para vocês lá. Então, fica assim, ó, x ao quadrado, né? É igual a zero, y ao quadrado, a 9 menos k, que é zero, né? Elevado ao quadrado. Mas zero ao quadrado dá zero, então é 9 esse daqui, né? Ou seja, nossa curva, deixa eu só copiar aqui para não perder muito tempo para digitar, a gente vai mais rapidinho. Nosso contorno nada mais é que k igual a zero, esse aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, lembrando, só voltando no passo 2 aqui, ó. No passo 2, eu elevei ao quadrado os dois lados e coloquei do lado esquerdo o x ao quadrado e o y ao quadrado. E do lado direito, só números, né? Então, lembrando que o k é um número agora, né? Embora ele era z antes, mas ele é um número fixo que eu vou escolher de alguma forma e já escolhi. São esses números aqui, devido àquelas discussões que eu fiz lá da superfície, né? Então, beleza. Então, ficou 9 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, 9 menos k ao quadrado. Deixa eu ver aqui. O primeiro print, que é para colocar no R2, não, Carlos, procura colocar o do R3. O primeiro print é do R3, depois põe no R2, tá? Porque agora, por isso que eu coloquei esse daqui, ó. Esse é o primeiro print, e esse é R3, ó. Esse print aqui é R3, tá? Só para não esquecer que esse aqui é
R3. Tá ok, Carlos? Depois eu vou fazer do R2, mas no final. Daqui a pouco a gente já está fazendo ele. Beleza, então nós fizemos K igual a 0. Agora vamos fazer K. Agora me acompanha aqui, né? Fazer K igual a 1, igual a 1. Eu vou substituir no lugar do 0 aqui 1. Então vai ficar 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. Tá? Eu estou tentando fazer bem rápido. É igual a 2 agora. Então, vou fazer um K igual a 2. Onde tem 0, lembra que eu copiei justamente o primeiro caso, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado. Vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar 9 menos 4. Né? Então, 9 menos 4 aqui é 5. Deixa eu ver aqui. Isso, esse cálculo é para obter o R2. As curvas de nível no R2. Quem perguntou? Foi o Giovanni? Carlos, pode abrir o microfone, Carlos. Acho que ele levantou a mão aí. O Carlos levantou a mão. Pode abrir o microfone para falar, hein? Então, todos esses casos são os cortes, né? Sendo os cortes, são as superfícies que me interessam para construir o R2. O Giovanni também levantou a mão. No R3 vai ser a própria função. Ó. No R3, notem o que está aqui na figura. Ó. No R3 é a própria função. Vocês estão vendo ali, ó? Vou até marcar aqui, ó. No R3 é a própria função. Então tá aqui, ó. No R3 é isso daqui. Ou seja, essa função aqui. É a função dada mesmo, no R3. Agora, no R2, e como eu coloco os outros? Então, aí, aquilo que eu fiz, ó. Substituir o Z por K. Tá? Então, aqui, ó. Z igual a K. Agora, eu reagrupo, né? Faço, né? Reagrupando, né? Ao reagrupar, eu chego nesta situação aqui, ó, colocando x ao quadrado e y ao quadrado do lado esquerdo, e do lado direito só números, tá ok? Essa aqui é a ideia aqui. Agora, usando esta última que eu obtive, que é justamente isso aqui, eu vou colocar em o azul aqui, ó. Usando esta daqui, eu vou substituindo todos os valores de K. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Isso para o R2. O passo 3 é para o R2. Tá, Giovanni? E o passo 3, substitui lá, vou pôr assim, ó, para construir a figura, deixa eu colocar aqui, no R2, hein? Vou até colocar aqui para não ficar, né, ficar bem específico, para ficar o R2 aqui, ó. Então, para a construção da figura no R2 é esta parte aqui. Tá lá, passo 3. Substitua os valores numéricos para K igual a 0, 1, 2, 3, para construir a figura no R2. Ok? Estão entendendo aí? Não é, eu não pedi assim. Se quiser, você pode até colocar, porque dá para fazer isso lá no GeoGebra, Giovanni. Dá para fazer isso que você falou aí. Mas aqui, ó, no R3, eu só pedi para construir, de fato, essa figura mesmo, né? Só essa daqui. Mas dá para fazer isso que você está falando. Dá para fazer isso também no R3. Posso até mostrar depois, mas dá para fazer sim, tá bom? Nos outros casos, o passo de substituir é para o R3? Não. No passo de substituir os valores numéricos para cá, é para construir a figura no R2, ok? É só para achar a curva de nível, exatamente, é isso mesmo. E o R3 inicial é esse aqui, ó, para encontrar a superfície, não as curvas de nível. A superfície é essa semisfera aqui, ó, ok? Então, no R3 é para encontrar a superfície, a semisfera, né? A superfície no R3. O passo 3, que é esse que eu estou finalizando agora, é para construir o contorno no R2. Na questão 3. É isso mesmo, Giovanni, na questão 3. Então, vamos finalizar aqui, ó, o K igual a 3. Vai ficar 3 ao quadrado, 9 menos 9, 3 ao quadrado é 9, e aqui vai dar 0, né? Olha só. Aqui vai dar 0, né? Então, tá aqui, ó. Eu vou destacar agora o que eu vou colocar lá no GeoGebra,
né? O que eu vou estar colocando no GeoGebra, olha só, pessoal, tudo em azul aqui, hein? Tirando aquela lá de cima que está com K, né? Vou até destacar. Vou até tirar o destaque dela de cor aqui, ó. Então, essas 4 que estão em azul é o que eu vou usar para construir o R2. Tudo bem? Todo mundo entenderam aí? Então, vou lá no R2 agora. Vou parar de compartilhar aqui, né? E vou usar essas 4 em azul, tá? Para obter o R2. Todo mundo legal? Está acompanhando? Radija, como é que vocês estão aí? Qualquer coisa? Super importante. Eu vou fazer mais 2 exercícios depois, né? Ainda vou repetir 2 vezes esse cálculo aí para outras superfícies. Mas a ideia é essa daqui, né? Então, vamos lá, só para retomar. Primeiro gráfico é no R3. De quem? Da superfície. Então, vocês estão vendo aí que eu fiz a marcação no R3, a superfície é essa aqui. Segunda parte, nós entramos aqui, passo a passo, para o R2, para esboçar as curvas de nível no R2. Então, o passo 1, substituir o Z por K. O passo 2 é reagrupar os termos. Então, como está o quadrado, os dois, né? X ao quadrado e Y ao quadrado, coloca sempre do lado esquerdo, né? X ao quadrado e Y ao quadrado, coloca do lado esquerdo. E os números do lado direito. Então, como K ao quadrado é um número, eu coloquei do lado direito também. Por isso que eu isolei desta forma aqui. Passo 3. Agora nós vamos substituir os valores de K. Né? Substituir os valores de K, vocês estão vendo o que aconteceu. K igual a 0, deu esse azul aqui. K igual a 1, o próximo azul. K igual a 2 e K igual a 3. Ok? Agora, use o GeoGebra para construir essas curvas, né, no R2. Ok? As curvas de nível no R2. Então, vou parar de compartilhar e voltar lá no GeoGebra. Só um minutinho. Compartilhar aqui, ó. Pronto, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se estão vendo mesmo, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Ah, vocês estão vendo já. Então, ó, eu voltei, estou justamente com R3, né? Estou no R3 aqui, mas eu não quero o R3. Eu quero o R2 aqui. Então, só um minutinho que ele fica... Então, alguns perguntaram, mas eu poderia usar o R3 para construir aquela? Poderia. Daria para fazer, sim. Mas, ó, o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui, ó. Por que eu vou fazer isso? Porque o mapa de contorno, ele é feito aqui, no R2. Esse que é o problema. Então, aqui eu vou apagar esta daqui e começar a construir os mapas de contorno. Ok? Aqui. E quais são? Aquelas 4 equações que eu mostrei para vocês agora. Então, vou colocar aqui, ó. A primeira, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Olha aí a primeira superfície de contorno. A primeira curva de nível aqui, ó. Tá? Eu vou até colocar do lado de fora aqui, deixa eu ampliar um pouquinho. Pronto, ampliei. Então, essa daqui... Só um minutinho, pessoal. Apareceu uma mensagem aqui, deixa eu tirar. Então, essa é a primeira superfície de contorno. Essa aqui é no R2, tá? Agora eu vou fazer a segunda. Deixa eu só me lembrar que número que é aqui. É 8. Então, a segunda qual é? É x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Igual a 8. Ok? Opa, desculpa aí que... Ai, meu Deus, GeoGebra, hein? GeoGebra é bom, mas às vezes... É que tem um ícone aqui do Meet que me atrapalha. E quando eu clico nele, muda a tela lá em cima. Eita, nós. Então, agora eu vou pôr de novo, ó. Y ao quadrado igual a 8. Então, ok? Olha lá, a segunda superfície, né? É essa daí. Deixa eu colocar, ó. Tá vendo? Tá escrito EQ2, equação 2, né? A equação da circunferência. São 2 circunferências. Tá? Só que a primeira é K igual a 0, né? Você pode até colocar, depois eu coloco isso, K igual a 0. A segunda é K igual a 1, né? Agora eu vou fazer K igual a 2. K igual a 2, como é que fica? Deixa eu de novo pegar o teclado aqui, ó. K igual a 2, hein? Essa aqui. Y ao quadrado igual a 5, né? Essa é K igual a 2. Compartilhando, K igual a 2. E agora K igual a 3, a última aqui, que falta, né? Deixa eu pegar de novo o teclado. X ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 0, ó, isso aqui.
essa é a última. Olha o que deu a última lá. Ó. A última gerou um ponto, né? Gerou um ponto. E aí, para vocês, deixa eu ver onde. Ah, tá aqui. Ó. Então, eu posso colocar aqui K, K igual a, K igual a zero. Deixa eu colocar em itálico, né? Se eu conseguir. Pronto, ó, K igual a zero. É essa primeira aqui, ó. K igual a zero. Se bem que tá, eu deixo lá EC1, EC2, EC3, EC4, por causa, obviamente, da nomenclatura que nós temos aqui. Deixa eu só. Ah, tá. Acho que agora eu consigo. Então, aí ficou EC1, EC2, EC3, EC4, vai ficar, porque são as equações, né? Aí eu coloquei K igual a zero. Agora eu vou colocar K igual a K igual a 1. Mas K igual a 1, deixa eu colocar aqui, ó, K igual a 1, né? É a segunda superfície aqui, ó. É a segunda superfície, segunda linha, segunda circunferência. Depois tem K igual a 2. K igual a 2, ó. K igual a 2. Finalmente, K igual a 3. K igual a 3. E transportar ele para cá. Pronto. K igual a 3 é essa. Então, essas são as superfícies, né, que nós temos aí. Tá? Você vê que eu até coloquei a nomenclatura. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, né? De tal forma que é isso que deve ser feito no exercício 3, né? Para finalizar. Então, você coloca, aproveita e coloca. Você vê que é só clicar aqui no texto, né? Está escrito ABC, clica ABC texto e inserir o K, né? Junto com ela. Cancelar aqui. Agora, eu só coloquei esses Ks aí. O K menor é K igual a zero. Lembra que eu falei que não pode ser K negativo, né? Então, K igual a zero é o menor deles. Depois, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Ah, professor, eu poderia ter posto outro número? Poderia, né? Poderia ter K igual a meio, K igual a 0,25, né? Você pode fazer isso, você vai construir um monte de superfícies aqui, né? Mas o interessante, isso que é importante ser mencionado, é que o K varie sempre da mesma quantidade. Então, eu coloquei K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Está indo de 1 em 1. O K está indo de 1 em 1. Ah, pode ir de 2 em 2? Às vezes sim. Né? No plano, não sei se vocês viram, lá naqueles planos que nós construímos, ele ia de 6 em 6. Tá? Então, mas pode ir de 2 em 2, pode ir de 1 em 1. O melhor, assim, para você enxergar é de 1 em 1. Aí você vai perceber, né, a diferença de uma linha para outra, de um contorno para outro, de uma circunferência para outra, né? Vocês estão percebendo, né, que as linhas mais próximas, né, significa que a altura é maior. Vocês lembram disso, que a variação de altura é maior? E as linhas mais distantes significa que ele está mais achatado, está ficando mais achatado. Então, entre o K igual a 0 e o K igual a 1, você vê que as duas linhas, as duas circunferências estão muito próximas. Significa que houve uma variação de altura muito grande ali. Entre o K igual a 1 e o K igual a 2, a distância entre as duas circunferências é maior. Significa que ele está menos inclinado, né? Que ele está subindo uma superfície menos inclinada. Se você pegar do K igual a 2 para o K igual a 3, você vê que aí o ponto, né, que está bem na origem ali, né, está bem distante da superfície, da linha de contorno K igual a 2. Significa que está bem achatado essa região, né, porque está chegando no topo ali da esfera, né, da semisfera. Então, isso permite tirar essas conclusões, né? Você fala, entre K igual a 0 e K igual a 1, é onde a gente está vendo a maior inclinação da superfície. De fato, né? Onde, justamente aonde está a borda da semisfera, né? Que ela está subindo para fechar em cima, né? A semisfera. Então, no topo da semisfera, que é igual, K igual a 3, né? K igual a 3, né? Você vê que é um único ponto. Lembra lá a intersecção que eu mostrei para vocês, né? Então, está aí essa situação. Então, esse é o mapa de contorno. O mapa de contorno é no R2, tá? E nós usamos os Ks para construir essas figuras aí. Perfeito, Carlos. É isso mesmo. É isso que você comentou aí. É a maneira de resolver. Na alternativa A,
Você vai lá, põe no R3 o plano, tira o print e coloca lá no item A. Depois substitui os valores de K e monta no R2, né, que é isso que você está vendo aqui por causa da, né, o mapa de contorno, constrói no R2, tira o print e coloca lá. É isso mesmo. Ok? Entendeu aí? Bom, eu acredito que sim. Sim. Deixa eu ver. É que aqui não. Deixa eu ver se eu coloco aqui o R3, ó. Dá para ver isso no R3. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí a figura? Ó? Olha lá como é que fica no R3 a mesma figura. Ó. Você vê que eu estou construindo na sequência, né? Na sequência eu estou construindo, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui. Ó, eu estou usando justamente o R3 agora. Você vê que não é necessário fazer isso, tá? Não é necessário. Se quiser, para perceber o que acontece, sem problema, né? Mas não é necessário fazer isso. Olha como é que fica, ó. Agora eu vou colocar a superfície, ó. Vou digitar aqui, acompanhe que eu vou jogar agora a superfície junto, ó. Então é z igual raiz 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Agora eu tenho a superfície e tracejado justamente o contorno no R2, né? No plano cinza aqui, ó. Vocês estão percebendo? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, né? Isso aqui não é necessário fazer, vocês podem fazer no final, colocar os dois, né? Vocês podem fazer também, fica até mais completo, né? Se alguém quiser falar, eu só coloquei a superfície e as linhas tracejadas embaixo, né? Não tem problema, eu posso considerar, sem problema algum, tá? Então, essa situação aí, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ó. Não. Dá para mudar até a cor aqui, se quiser, né? Deixa eu ver se eu... tá aqui, acho que tá aqui. A cor eu posso mudar, ó, da superfície, das linhas, eu posso mudar o que eu quiser aqui, né? Tá ok? Então dá para mudar, se quiser. É só ver aqui as cores, né? É que eu queria mudar esta daqui, não sei porque que ele foi lá na outra, né? Deixa eu ver se eu mudo a cor aqui, ó. Vamos ver se eu coloco em vermelho. Olha lá, pronto, eu coloquei em vermelho, ficou até mais fácil de ver, ó. A superfície em vermelho e as curvas de nível lá dentro da superfície, ó. E você vê que aquelas duas curvas de nível, K igual a 0 e K igual a 1, que estão mais próximas. Por quê? Porque você está saindo aqui da semisfera, né? Você está subindo muito rapidamente, depois você sobe lentamente até chegar no ponto 3, que é o top, que é o topo dela, né? Então, por isso que tem uma diferença maior, né? Lembre que a distância entre as duas, né, linhas, se ela é menor, você sobe rapidamente. Se a distância é maior, ele está mais achatado, né? Isso eu já tinha comentado. Ok? Então, agora está tudo pronto, né? Deixa eu apagar aqui, deixa eu tirar essa... Deixa eu fechar essa janela. Fazer o print screen desta janela aqui, né? Deixa eu só fazer o print screen. Agora eu vou compartilhar com vocês. Vou o compartilhamento. E agora eu vou lá na... Espera aí que vai dar... Só um minutinho que eu vou mostrar aqui justamente o passo 4, né? Deixa eu só apagar aqui, pessoal, e mostrar o último passo, que é basicamente mostrar o R2, né? Mostrar a figura do R2. Só um minutinho para eu fazer o print screen e compartilhar com vocês. Só um minutinho. E aí fecha o exercício, né? Então, isso é o exercício completo para vocês fazerem. Peraí. Agora eu vou compartilhar para vocês verem que eu já transportei para lá. Pronto, agora sim. Agora eu estou no PowerPoint. Voltei, né, por PowerPoint. Passo 4. Use o GeoGebra para construir os gráficos de todas as curvas de níveis juntas. Está aqui, ó, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, né? Você vê, ó, o GeoGebra, tudo isso. Imagine tentar, pessoal, imagine tentar fazer na mão isso aqui. Você vê que eu já estou demorando um pouquinho para construir, né? Não é verdade, né, Carlos? Né, Giovanni, Nicolas, né, Radija? Imagine tentar fazer na mão esse negócio aqui, toda hora. É complicadíssimo isso daí, fazer na mão, né? Quem tá? Carlos, né? O Giovanni, a Ayala está acompanhando aí também, né?
Então, imagine fazer isso na mão. Dá um trabalhão para fazer isso, né? Então, estou usando esse laboratório GeoGebra para vocês fazerem o mais rápido possível, né? Fazer o mais rápido possível. Sairia tudo torto. É perfeito. A Radija já colocou um comentário importantíssimo. Fazer isso na mão vai sair tudo torto, você vai demorar, você vai ficar. Aqui fica bonitinho, você pode trocar as cores, você pode. Poxa, nossa, vocês estão aprendendo aí um laboratório super interessante que está, às vezes, permitindo vocês usarem softwares mais sofisticados depois, né? Falar, já trabalhei com GeoGebra, esse gráfico de contorno, né, que a gente está usando aqui, o editor de contorno, acho que é melhor que o GeoGebra, mas eu já tenho a noção do GeoGebra. Valeu, Radija. A Radija já colocou justamente, vai sair tudo torto se vocês fizerem na mão. Então, imagina, dá uma complicação muito grande, né? É claro que, ao mesmo tempo, você tem que dominar o software, né? Mas você vê que não é tão difícil assim, né? Está tudo gravado o que eu fiz, né? Então, vocês têm aí a referência. Vamos fazer mais um. Então, agora acompanhe. Mais prático também, muito mais prático, né? E você, né, Radija, você faz o R3 e o R2 ao mesmo tempo. Você pode interseccionar os dois, não é que... Olha só que coisa maravilhosa, né? Você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Coisa que você não conseguiria fazer na mão ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá, vamos fazer mais uma. Agora vem essa daqui, né? Acompanhe, vou fazer todos os passos novamente, só que para essa função aqui, né? Essa função, por exemplo, o item B e o item E já pode ser resolvido de maneira semelhante. O item B e o item E, ok? Então, sem problema algum. Então, já vocês estão vendo que todos os itens estão sendo contemplados aqui, né? O item D, aí é um desafio, né? A partir do conhecimento. O item D é desafio, o item D, em 3D de dado. E aí vocês vão poder me mostrar, se caso tiver dúvida, vocês me avisam, porque ele é um pouco diferenciado dos outros. Coloquei uma coisa um pouco diferente para vocês tentarem, mas mesmo padrão, tudo, né? Vocês vão seguir o mesmo padrão. Então, vamos lá. Primeira parte, de novo, só para a gente retomar. Eu preciso desenhar isso daqui no R3. Ele é um paraboloide circular, tá? Isso aqui é um paraboloide circular, mas vamos confirmar isso. Porque a hora que você desenha ele no R3, a gente percebe o que ele é, né? Então, vamos lá. Então, eu vou parar de compartilhar novamente. Deixa eu ver o que tem o E elevado a X. Não é nada, Giovanni, não se preocupe. Eu acho que nesse item D, não se preocupe tanto com esse E elevado a X. É uma função que está ali, né? O que você vai fazer é isolar o Y novamente, nesse caso aí, porque se você perceber, não sei se você está com a lista, deve estar com a lista aberta, o Y, ele está elevado a 1. Então, coloca Y igual, né, K dividido por E elevado a X, lá no GeoGebra, né? E ele vai traçar as superfícies lá, né? É que o K tem que ser menos 4, menos 2, 2 e 4, né? Mas sem problema algum. O Edit tenta a dica no D é isolar o Y, tá ok? Então, no D, né, vou até escrever aqui, ó, no item D, 3D, deixa eu colocar aí no chat, né? Dica, né? Dica, 2 pontos. No item. Fiz isso, peraí. No item 3D, isolar o Y, tá? Vou até, estou colocando aí. Essa é a dica. Vai ficar Y igual a alguma coisa. E aí você vai substituindo o K. Vai ficar menos 4, K menos 2, K2 e K igual a 4. E coloca lá no R2. É claro que antes tem que fazer a superfície, né? No R3. A dica é isolar o Y, né? Para facilitar para vocês construírem lá. Mas os outros são os exemplos que eu estou trabalhando aqui, pessoal. Não muda nada. Né? São justamente exemplos do que eu estou trabalhando. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui e ir novamente lá para o GeoGebra para a gente ver quem é essa superfície. Né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Agora, deixa eu limpar aqui, que tem um monte de coisa aqui que eu quero apagar para não... Então, vamos pegar, já sabemos que é um paraboloide, né? Ele é circular, né? Ele é circular. Então, aqui eu vou precisar do R3, então vou buscar o R3 aqui, ó, entendeu? A janela do R3, e vou tirar, por enquanto, a janela do R2 aqui, vou fechar ela, pronto. Então, vou pôr aqui, ó, vamos pôr o paraboloide circular aqui, ó, é Z, V igual, né? Então, primeiro, x ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto, ó, um paraboloide. Então, tá aí, todo mundo está vendo o paraboloide. Deixa eu ver se vocês estão vendo mesmo.
Estão vendo. Agora, lembra que eu falei? Aquele negócio, deixa eu dar o enter aqui. Pronto, já tenho isso. Agora vamos fazer os cortes. Faz os cortes. Z igual a 1. Olha o plano lá, né? Olha o plano azul aí. Olha lá o que acontece. Olha, lá embaixo, a intersecção do plano com a superfície do paraboloide dá uma circunferência. Vocês estão percebendo? Lá no fundo, ó. Se eu mudar o plano de corte, eu vou colocar 2 agora. Olha lá o que acontece lá, né? Parecendo uma circunferência com um raio maior. Se eu colocar Z igual a 3, ó, estou vendo que a circunferência aumentou. Circunferência, hein? Não o círculo azul interno ali, o círculo azul, né? Porque eu estou querendo a intersecção. Olha lá, a intersecção é uma circunferência, né? Que eu estou olhando aqui por cima. Então, eu posso pôr Z igual a 4, olha lá, o raio aumenta mais ainda, né? Tem que ter uma limitação, né? A figura fica um pouco limitada, ela vai diminuindo a diferença, né? Conforme vai de 1 em 1, vai diminuindo a diferença, a distância entre uma superfície de nível para outra. É isso que daqui a pouco nós vamos ver, tá? Então, essa situação é o que vocês devem colocar. Ah, eu vou tirar o print disso. Então, tira o print disso aqui e leva para o trabalho. Então, é um paraboloide circular. Vocês estão vendo, ó, uma circunferência aqui no XY, né? Então, um paraboloide circular. Beleza. Agora, vamos substituir o Z igual a K. Tá? Eu nem vou fazer mais o print screen, porque todo mundo já sabe que vai ter que fazer essa figura e jogar lá na atividade, né? Então, vamos parar o compartilhamento aqui, ó. Parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo a apresentação. Vamos lá. Então, nós já sabemos que é um paraboloide circular. Tem que fazer o print screen. Agora, substitui o Z pelo K. Vou copiar aqui a funçãozinha. O primeiro passo, super importante. Portanto, agora, o K para nós são esses números, vão ser esses números, né? Poderiam ser outros números, né? Pode ser negativo? Se vocês lembrarem, não pode, porque ele vai cair para fora do paraboloide. Pode ser qualquer valor Z para cima, eu coloquei Z até 3, né? K, na verdade, Z igual a K, igual a 0, 1, 2, 3. O paraboloide, ele continua subindo para sempre, para o infinito. Então, você pode pôr o positivo que você quiser. Mas eu estou colocando de 1 em 1, tá? Essa que é a ideia, tentar colocar de 1 em 1. Agora, reagrupar os termos, né? Bom, uma maneira aqui, né, para a gente, é bem simples, né? Bem simples esse caso aqui. Como é uma igualdade, né, eu posso escrever a igualdade de duas formas. Uma, aquela que eu mostrei agora há pouco ali, que é o K. K igual x² mais y². Como é uma igualdade, eu posso escrever assim, né? X² mais y² igual a K. Tá? Ou eu escrevo desta forma, que é a mais, assim, que eu obtive lá da função, ou escrevo desta. Qual é a mais adequada? Do passo 2, que é essa que eu vou colocar em azul. Então, para nós aqui agora, nós queremos usar esta, né, do passo 2, para poder escrever, ou para poder construir lá no R2 os Ks, né? Substituindo os Ks. Então, eu falei, mas qual que eu uso, professor? Tanto faz uma ou outra? Tanto faz, né? Como é uma igualdade, está escrito K igual a x² mais y², ou seja, x² mais y² igual a K. Você vê que não tem mais nenhum número, né? Só o K que é número. Ele já está isolado, então deixa ele isolado e escreve desta forma aí, é mais prática, né? Agora eu vou pegar essa equaçãozinha aqui e nós vamos para o passo 3 agora. No passo 3, o que nós começamos? K igual a 0. Começamos com K igual a 0. Substitui K igual a 0. Nós já vimos isso anteriormente, né? K igual a 0, eu vou vir aqui e substituir 0. Lembra que nós já fizemos isso, né? No exercício anterior. Deu um ponto, né? Bem na origem. Agora vamos lá, deixa eu copiar tudo aqui. Deixa eu copiar e começar a substituir os K. K igual a 1. Eu tenho que trocar o 0 por 1 aqui, não está ao quadrado, né? Lembra que no caso anterior estava ao quadrado. K igual a 2. Então, vem aqui, K igual a 2, e aqui eu substituo 2, que é o K. E K igual a 3. Coloquei até aqui. Poderia pôr mais? Poderia, né? Sem problema algum. E aqui, K igual a 3. Aí, se vocês notaram, né? Todas essas, eu vou colocar em azul, tá? Vou falar em azul porque fica mais fácil para mim aqui.
todas essas circunferências, na verdade, são circunferências, né? Tirando a primeira ali, que é um ponto, né? Nós já sabemos que é um ponto. Mas as três últimas aqui, azul, são circunferências. Vamos ver isso? Então, agora o passo 4, né? Que eu vou justamente, deixa eu já preparar aqui, para trazer a figura. A figura eu vou pôr aqui. Então, passo 4, opa, é isso aqui que eu quero. O passo 4, eu vou trazer a figura para cá, né? Eu vou lá no GeoGebra e construo rapidamente a figura, né? E aí eu vou trazer para cá. Deixa eu só ajeitar aqui a tela para trazer a figura. Pronto, eu vou salvar também. Agora eu vou buscar lá no GeoGebra a figura, né? Vocês já sabem o que deve ser feito. Então, agora eu vou voltar lá no GeoGebra e compartilhar com vocês. Só um minutinho para fazer a passagem para lá. Pronto, cheguei no GeoGebra, né? Então, aqui está no R3, né? Mas eu quero o R2, então eu venho aqui. Vamos colocar já a janela de visualização R2. Ah, não era essa aqui que eu queria. Deixa eu fechar aqui. É essa aqui. Pronto. Aí eu posso fechar essa, tá? Se quiser deixar, mas eu procuro fechar para não me atrapalhar aqui. Pronto, só está o R2. Ok? Vou até apagar aqui a função. Aí vamos lá. Qual é a primeira, né? Qual é a primeira? A primeira é x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, de novo, aquele mesmo probleminha, pessoal, desculpa aí, aquele símbolo que eu sempre esqueço de tirar, me irrita profundamente, mas não tem jeito. Aí que eu percebo que eu tenho que tirar ele. Então tá aqui, ó, o primeiro. Olha lá, aqui a superfície, né, que nós temos, superfície. Aqui no mapa de contorno, a primeira dá um ponto, é esse ponto aí. A segunda agora, vamos lá. A segunda é com k igual a 1, vocês lembram? Então eu vou simplesmente pegar y igual a 1. Pronto, olha lá, a circunferência. Ó. Sobrou a circunferência. Agora vamos para k igual a 2. Né? Então, de novo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Olha lá a segunda circunferência. Você vê que do ponto, que é o EQ1, para a segunda, EQ2, né, você já tem uma distância grande. Significa que ele está mais achatado ali. É onde o paraboloide, a base, o bico de baixo do paraboloide, né? Agora, aí eu coloquei k igual a 2. Agora vamos pôr k igual a 3, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Tá ok? Olha lá, aparece aquilo. Eu posso até colocar 4, vou colocar mais uma só para vocês perceberem que eu poderia ter continuado, né? E colocado mais nesse caso aqui, que não teria problema. Ó. K igual a 4. Ah, mais um, só para não dizer que eu não fiz esse também. K igual a 5. K igual a 5. Pronto. Então, está aqui as curvas de nível. E vocês estão percebendo que esse exercício aqui é a resposta do exercício 2, tá? Que é do paraboloide, lá está comparando duas figuras, fala assim, como é que você explica que é um paraboloide, né? Aí, ó, por que é o paraboloide, uma delas é o paraboloide. Vocês estão vendo que as curvas, conforme você vai se afastando, o K vai aumentando, né? As curvas vão ficando, né? As circunferências vão ficando mais próximas, ó. Tá? Vou até colocar mais aqui o 6, vamos ver se ele... Ah lá, tá? Lentamente, né, dá para perceber que as linhas, né, as circunferências estão cada vez mais próximas. E notem que o K está indo de 1 em 1, ok? Por quê? Porque o paraboloide ele não vai crescendo, né, não vai subindo a parede dele, né, a superfície dele vai subindo, né? Então as circunferências vão ficando cada vez mais próximas, né? A tendência é aglomerar isso daí, né? Mas a ideia está aqui. Então, o que eu faço? Print screen, né? Vou fazer o print screen. Paro de compartilhar. Vou parar de compartilhar esta apresentação aí do... E voltar ao compartilhamento. Só falta um exercício. Vamos ver se eu consigo fazer ele rapidamente aí. Deixa eu voltar ao compartilhamento da apresentação. Então, agora eu vou fazer o print screen lá e trazer para cá. Porque, como eu falei, né? Usei até mais do que eu precisava. Pronto. A ideia é essa, né? Quer dizer, esse passo a passo que vocês vão colocar também na resolução, né? Procure estar colocando. Opa, alguém colocou mensagem aqui, deixa eu ver.
O ponto eu acho interessante. Você está falando o EC1 que está na figura ali, Carlos? Aquele ponto EC1? É, às vezes, assim, você olhando para a figura no R3, você consegue informação para encontrar esses pontos aí, tá? Não é tão necessário. Por quê? É só olhar nessa apresentação aqui, ó, que você vai ver que é justamente isso que eu estou falando. Quer ver? Estou voltando lá atrás. Ó. Nesse aqui, ó, tá? Isso daqui é justamente o ponto do que você está falando, que eu estou mostrando lá, ó, tanto aqui quanto ali, ó, você está vendo? Ó? Então, esse ponto aqui não é tão importante. O importante, né, esse ponto que está aqui, ó, vou pôr justamente o ponto, tá? Esse ponto que está aqui, esse ponto que deve estar mais ou menos por aqui, e esse também deve estar mais ou menos por aqui, esses 3 pontos aí, você vê que aqui ele não coloca, não é tão importante assim, não é o máximo importante. Eu acho interessante colocar às vezes, tá? O interessante, o mais interessante de todo esse estudo é você perceber que você tem um K pequeno, um Z pequeno, né? Ou um K grande, né? Que está mostrando o quê? Que a figura é uma montanha, nesse exemplo aqui, montanha, né? Você tem 2 montanhas, né? E talvez, provavelmente, um buraco aqui no meio da figura, né? Então, às vezes, o ponto, para você localizar o ponto, é mais para você identificar isso. Como eu estou pedindo para traçar a figura antes, né? A figura antes, vamos pegar o exemplo da semisfera, quando a gente vem para a curva de nível, então, esse ponto aqui, você vê que o K é igual a 0, K é igual a 1, K é igual a 2, o ponto é em cima, K é igual a 3. Então, é um topo, é uma elevação, né? Acho que essa é a ideia. Né? Você perceber que o K está aumentando e vai chegar num topo. Tá ok? Agora, mesma coisa nesse caso aqui, né? Mesma coisa, que eu coloquei K igual a 0, que é o ponto no meio aqui, o ponto é o K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2. Você vê que saindo do centro da figura, no centro ela está na parte mais baixa, né? Saindo do centro ele está subindo, né? As superfícies aqui, a superfície está sendo cortada por planos cada vez mais altos. Então aqui é uma depressão, porque o EC1 é K igual a 0, o EC2 é K igual a 1, e assim sucessivamente. Ok? O último exemplo, eu acho que dá para fazer, dá para fazer isso antes de intervalo, porque aí depois do intervalo eu começo já a falar do tópico 4, né? Agora, o último exemplo, né? De novo, uma base aí para uma parte dos exercícios, exercício B e o exercício E, né? Aí eu tenho essa função. De novo, é um paraboloide, só que elíptico, tá? Então, essa é a diferença aí. Eu posso até modificar, às vezes, um pouco aqui para ficar mais próximo dos exercícios lá. Deixa eu ver. Até que nem tanto, porque só tem um que vai ter um paraboloide elíptico deslocado para cima, né? Vocês vão perceber depois que o paraboloide elíptico está deslocado para cima, um pouquinho para cima, né? Então, por isso que é interessante construir o R3. Não esqueçam de construir o R3, tá? Então, vamos lá. Esse paraboloide elíptico aqui, como é que fica no R3, né? Então, como é que ele fica? Deixa eu só preparar aqui a figura lá no GeoGebra, né? Então, só um minutinho para eu preparar o GeoGebra aqui. Deixa eu aproveitar. Deixa eu ver o que eu estou compartilhando aí. Tá. Deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar o GeoGebra. Aí eu acho interessante, porque eu acabei de ver a figura aqui do tridimensional, né? Fica legal aqui. Peraí. Vocês podem até. Fiquem livres, né? Se quiser colocar. Deixa eu ver se eu já estou compartilhando. Pronto. Aí, ó, estou compartilhando, ó, no R3, aquelas equaçõezinhas, tá vendo? Estou compartilhando. Agora eu vou sobrepor aqui o Z, ó. Vou colocar, ó, Z x ao quadrado, né? Peraí, Z mais y ao quadrado. Pronto, agora sim. Olha lá como é que ficou. Ok? Então, você vê lá embaixo, olha, estou colocando desta forma, né? Lá embaixo, né, o mapa de contorno no plano XY, né? Você está percebendo, dá para perceber aqui, graficamente, que as linhas tracejadas, que são as circunferências, estão se aproximando cada vez mais, né? E o K está variando de 1 em 1. E aqui, então, está justamente, né, a superfície de nível e o paraboloide elíptico para esse caso aqui.
ok? Tudo bem, pessoal? Então, agora vamos fazer para esse outro exemplo, vou até apagar aqui, que eu vou usar o R3, né? Então, deixa eu apagar as curvas de nível aqui, depois eu reconstruo, e mostrar o que acontece nesse caso. Deixa eu só relembrar que caso que é. Tá, já relembrei. Então, aqui tem um 4. Ó. Aí é um paraboloide elíptico. Ó. Pronto. Olha lá, o paraboloide elíptico. Vocês estão vendo? Ó? Olha lá, um paraboloide elíptico. É uma elipse agora. Né? Significa que as curvas de nível têm que ser uma elipse. Então, aí você vem aqui e coloca Z igual a 2. Ó. Agora, vamos ver novamente o perfil que vai aparecer no corte. Olha lá, uma elipse. Então, aparece internamente uma elipse preenchida em azul, né? Mas eu quero o contorno daquela elipse, né? Eu quero o contorno daquela elipse, tá ok? Só para variar um pouquinho, ó, vou dar 4 ali, ó, coloquei 4. A elipse aumentou, né? Vou colocar 6 agora, ó. Olha onde está a elipse interna, né? O contorno dela, né? Então, quanto menor, vou colocar igual, K igual a 1, Z igual a 1, olha o corte onde está sendo, né? Então, está lá, ó, o plano cortando aqui a superfície tridimensional, né? Então, vou tirar esse plano, faz o print screen, né? Faz o print screen, leva para lá, né? No resultado do exercício. Opa, de novo, engatei o errado aqui. É esse aqui. E vou tirar agora o mapa aqui, a superfície, né? Agora, eu preciso, né, construir o R2. Então, agora, vamos lá, voltamos aqui. Vamos tentar fazer um pouco mais rápido, porque a ideia é muito semelhante ao caso anterior. Então, vou parar o compartilhamento e voltar na apresentação do PowerPoint. Então, rapidamente, só para a gente finalizar isso daí. Então, agora nós já sabemos que a superfície é essa. Eu vou fazer a troca do Z pelo K. O mapa anterior, porque eu não sei porquê, acho que eu não apertei o Ctrl C aqui. Pronto. Vou colocar o K aqui, ok? Então, está aqui. Vocês vão perceber que num dos exercícios vai aparecer um mais 2 aqui, ó. Aqui, ó, já estou dando a dica. Esse mais 2 tem que passar para o lado de lá, tá? Tem que passar para o lado de lá. Então, aí vai ficar K menos 2, tá? Só uma dica aí. Mas nesse caso aqui ainda é muito semelhante, é mais porque eu queria que vocês observassem a diferença para a elipse, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou reagrupar da seguinte maneira, igual a K, como eu fiz no exercício anterior. Então, eu vou usar essa azul, agora eu vou destacar em azul aqui, né? Para construir no R2. Essa é o que eu vou usar no R2. Para K igual a 0, para K igual a 1. Mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no R2. Pronto. Agora, K igual a 0. Pode ser o 0? Pode, né? Vocês vão ver que se aparecer K, agora eu vou dar a dica para o exercício D, hein? Se aparecer K menos 2, você vai falar, posso colocar K igual a 0 aí? Se colocar K igual a 0, aqui, ó, colocar 0 aqui, vai ficar 0 menos 2, vai ficar menos 2. Menos 2, ele vai aparecer a superfície embaixo, na parte negativa, ou mesmo para baixo do paraboloide aqui. Então, muito cuidado com esse menos 2 aí, tá? Então, na verdade, o primeiro K tem que ser K igual a 2 aqui. 2 menos 2, aí ele dá 0 aqui, tá? Essa que vai ser a diferença, né, para o exemplo que vocês vão ter na lista. Qualquer dúvida, dou mais detalhes, mandem para mim a dúvida, tá? Bom, agora eu vou substituir K igual a 0, né? Então, aí eu vou copiar aqui só para, novamente, a gente ter K igual a 0. Tem que fica igualzinho ao caso anterior, né? Por isso que eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Então, você vê que é tudo igual ao exemplo anterior. K igual a 1, vem aqui, coloco 1. K igual a 2, só vir aqui e colocar K igual a 2. Nós já sabemos que tem que ser o quê? Elipses, né? Tem que ter elipses nesse caso aqui. K igual a 3. Pronto. Eu tenho essas daqui, essas que devem ser colocadas, né? Colocadas lá no R2, tá? Tem que ser do R2. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Às vezes aparece pergunta aqui, eu estou na imagem. Qual foi a pergunta, Carlos? Não entendi a ideia. Qual é a ideia aí? Pode digitar, pode abrir o microfone se quiser, cara, sem problema.
Estou aguardando aí, ver se o Carlos está digitando. Ah, não. Aí é do exercício mesmo, né? Do exercício, né? Tem um exercício que vai aparecer na função. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um mais 2 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Porque ali, ó, vai aparecer um mais 2 ali, certo? Tudo bem? Então vai aparecer um mais 2 aqui, ó, também. Ou seja, lembra que eu falei colocar x quadrado e y quadrado do lado esquerdo, né? E números do lado direito. Então, esse mais 2, ele tem que aparecer junto com o K aqui, ó. Aí eu estou falando do exercício que está na lista, que vai aparecer um mais 2 aqui. Aí você coloca o 2 junto com o K, isolando os termos que tem x quadrado e y quadrado de um único lado. Tá? Então, 4x² mais y² ficou isolado, né? E eu passo os números sempre para o outro lado. Então, como está mais 2, quando você vai passar para o outro lado, vai ficar menos 2, né? Vai ficar k menos 2. E aí, né, substituir, deixa eu ver se eu coloquei aqui as superfícies, né? Ah, coloquei. Coloquei k igual a 4, 6, 8 lá. Então, não vai ter problema, não. O k... Então, só para lembrar disso, Carlos, quando aparecer números, coloque o número junto com o k. Então, vai ficar k menos 2. E aí vai substituindo os valores de k que eu vou pedindo para vocês substituírem lá, né? Lá no exercício que eu coloquei na lista. É só isso, é só esse detalhezinho para você jogar lá no mapa de contorno. Então, deixa eu só mudar aqui a referência. Então, essas azuis que estão agora em destaque são elipses. Vão parar o compartilhamento e construir. Então, talvez eu demore um pouquinho mais, mas não vai ser muito longo, não. Então, eu vou voltar lá no GeoGebra, né? Mais um GeoGebra. Né? Aqui. Pronto, o GeoGebra está aqui. Deixa eu apagar. Estou compartilhando? Estou, né? Estou. Eu tenho que ficar toda hora aqui olhando se estou compartilhando ou não, para não dar problema. Então, beleza. O que você vai ter que fazer? Ah, superfícies, né? Então, vamos lá. A primeira, deixa eu voltar lá que eu não lembro quem era a primeira. 4x², né? Então, vamos lá. 4 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, e nesse caso aqui, igual a 0, né? Pronto. Assim. Aparece lá o ponto, tá? Beleza. Então, aí é o ponto. Mas lembrem, né? Tem que comparar, né? Ver, sempre olhando para a superfície no R3, né? Para ver o ponto fazendo sentido, né? Essa que é a grande questão. No final, vou fazer isso. Então, agora vamos de novo, né? 4 vezes x ao quadrado mais y quadrado igual a 1, k ou z igual a 1. Olha lá a elipse, pessoal. Vocês estão vendo a elipse aí? Agora vamos fazer a segunda. 4 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. O k igual a 2. Olha a outra elipse ali. Ok? Vamos pôr mais uma elipse. 4 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Aqui o k é igual a 3. Vai direto aqui, né? Vocês estão percebendo, conforme o k vai de 1 em 1, as linhas das elipses vão se aproximando aí, né? Pelo mesmo motivo lá do paraboloide circular, pelo mesmo motivo. Vou colocar mais um só, não vou colocar mais não, senão vai ficar muita coisa aí na figura, né? Então, agora é igual a 4, né? Pronto, aí eu já estou com as... Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para vocês verem. Né? Então, está aí a quarta, né? Então, essa vai fazer o quê? O print screen, print aqui, né? Faz o print aqui, cola lá. E vamos transformar isso no R3, quer ver? Ó? Vamos ver se eu consigo colocar no R3 isso aqui. Olha lá a figura no R3, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Então, a figura ali no R3 e vou colocar o paraboloide aqui, né? Deixa eu só colocar aqui o paraboloide junto para fazer sentido, né? Você vê que aqui o paraboloide, realmente o biquinho dele, né, tá bem em cima do ponto, né? Que é o EQ1 aqui que está do lado esquerdo nosso, né? Então tá ali a superfície de nível, né? E justamente o paraboloide junto com ela.
de fato é isso, tá? A princípio, se tiver alguma dificuldade de construir, né, esse exercício 3, a princípio não deve demorar muito, tá? A princípio, né? Demora porque você vai ter que fazer os Ks, né, substituir, ver quais são as equações para jogar aqui. Mas a ideia é que depois de um certo tempo você percebe qual é o padrão que vai assumindo cada uma dessas equações, né? Simples de perceber, às vezes é simples de perceber, às vezes não. Mas a ideia é essa daqui que vocês estão vendo. Ao mesmo tempo ter o paraboloide, né, vocês vão ter a figura do paraboloide, né, para analisar, construir a do R2, que são as curvas de nível, né? Vocês não pode esquecer que você pode colocar o texto, né? K igual a zero, né? Estou colocando aqui justamente para vocês perceberem. Olha lá, K igual a zero. Onde está o zero? Aqui dentro. Ó. Nesse caso aqui é K igual a zero, né? Para vocês terem um detalhamento melhor, né, sobre a resolução do exercício e entender como que a gente faz essas curvas de nível, né. Eu acredito que com o GeoGebra você vai perceber todo o detalhe da construção. Eu tenho que fazer isso, aí depois no GeoGebra você vai montando uma por uma, né, aí vai ficar mais interessante. E você tem a opção de chamar o R3 e colocar tanto o paraboloide quanto, né, o próprio, como é que fala, o paraboloide e as curvas de nível, né? Pode fazer junto aqui, como eu estou mostrando, né? Dá para fazer isso. Ok? É isso que eu queria falar. Se tiver dúvida, procure entrar em contato comigo, né? Mande um print screen, uma foto daquilo que vocês fizeram, né? E pergunte, né? Eu vou ampliar o prazo até para a semana que vem, né? Se caso tiver alguma dificuldade, né? Principalmente naquele exercício D, Carlos. Caso você tiver dificuldade, vocês podem mandar para mim aí, né? Alguma dúvida sobre aquele exercício, né? Mas bem, a princípio, não deve ter dificuldade assim grande para concluir, não. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos fazer o intervalinho, então, nosso intervalinho. Então, vou colocar aqui, ó, no intervalo, né? Intervalo. Voltaremos às 10 horas, 10 e 5, né? Vamos por 10 e 5 já, quase 10 horas e 5 minutos, né? Os 20 minutinhos nossos normais, né? Vou parar a gravação, daqui a pouco eu vou estar carregando a gravação.